volta pra... Eita! Ó, são 4 horas e 14 minutos. Hoje eu vou fazer um programa muito especial. Sabe aquela ansiedade boa? Eu tô nessa ansiedade boa. Eu vou conversar com o fundador da Aliança de Misericórdia. Minha gente, um padre que a definição assim mais fofa que eu pude ter foi assim, é um santinho da Alcides. E falado com tanto carinho, mas com tanto carinho, Padre João Henrique, que inclusive é o autor deste livro, A Imaculada do Espírito Santo. Minha gente, eu quero conversar com esse padre porque eu quero assim entender o que é que faz com que um padre deixe a Itália, venha para o Brasil e sentindo no coração o desejo de ser sinal nesse mundo da misericórdia, do amor, da bondade de Deus. E é por isso que eu quero conversar com ele. Sobre a vida, eu quero conversar com ele sobre, assim, os sonhos ainda que estão pela frente e, acima de tudo, por essa comunidade, né? Aliança de Misericórdia. Se você não conhece, você vai ficar comigo. Porque ao longo desses 40 minutos de programa, você certamente vai descobrir que a misericórdia de Deus não está falando assim de forma teórica, não, aos corações. Está falando ao seu coração. E Deus vai se utilizar do jeito, né, da bondade, da misericórdia do Padre João Henrique, que em 2 minutos estará aqui no estúdio junto com a gente. Tá só começando, ao vivo para todo o Brasil, Escolha da Vida. Vai lá! Ó, se tem uma coisa que me dá alegria ao coração é falar com assim, pessoas boas, gente do bem. Pode ser padre, pode ser irmã religiosa, pode ser leigo, pode ser uma criança, é do bem. Eu já, sabe assim, me aproximo querendo saber tudo mesmo, extrair aquilo que existe de melhor nesse coração. E está aqui um coração muito lindo. O Padre João Henrique. Padre João, seja muito bem-vindo à sua bênção. Deus abençoe muito, Alcides. Deus abençoe todos os nossos espectadores aqui na televisão, padre, na rede. O senhor tem um sotaquezinho assim italiano, diferente. Né? O senhor nasceu na Itália, foi isso? Eu nasci exatamente na Sardenha, que é um pouco diferente da Itália. Cagliari. Nossa, terra linda, meu Deus. Terra linda, E o menino cresceu lá, de repente, já com uma certa idade, decidiu ser padre, ou decidiu ser padre já na tenra infância? Na verdade, eu fui enganado por Jesus no dia da primeira comunhão da Alcides. Por quê? Porque engoli Jesus, ele me engoliu também. Ah, que bonitinho. Estava em Roma naquela época, porque meu pai era comerciante e viajava muito na Itália, já me preparava a vida missionária. Nós somos 5 filhos homens. Meu pai não era de igreja. Hoje, dos 5 homens, 3 são padres e 2 casados. E fui lá na primeira comunhão em Roma com 9 anos. Quando recebi Jesus, a alegria foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu senti, não, eu quero levar esta alegria a todos. Mas que idade o senhor tinha? 9 aninhos. 9 anos. 9 anos. E já sentindo essa espiritualidade, era Deus mesmo, já falando ao seu coração. Já falando. Minha mãe, tadinha, sofreu, porque depois cortava todos os lençóis para fazer batinas casulas. Colocava todos os meus irmãos na frente para celebrar a missa. O senhor celebrava a missa assim, desde pequeno. De conta. Sim. E é uma família religiosa que rezava. O pai não, mas a mãe era. Minha avó era filha espiritual de Padre Pio. Tá. Esse crucifixo que trago comigo foi abençoado por ele pessoalmente, era da minha avó. Minha avó me disse, vou te dar, mas não é teu, porque senão você vai doar, porque doa tudo. Isso fica da família. E foi abençoado por Padre Pio. Realmente escutava essas histórias de Padre Pio sempre desde pequeno, então sempre teve esse... O padre, eu ouvi uma história do Padre Pio, não sei se é verdade, mas eu li, né? E certa vez alguém chegou com um crucifixo para ele abençoar. E ele disse assim, não, esse crucifixo já foi abençoado, então não precisa abençoar de novo. Ele tinha esse dom mesmo de saber até se um objeto tinha sido abençoado ou não? Tinha dom, e minha avó sentiu o perfume de Padre Pio quando estava morrendo. Sim. E de repente saiu do coma, um perfume fortíssimo. Minha mãe estava lá, era jovem.
Ela foi curada instantaneamente, levantou e pediu comida. E antes de morrer sentiu outro perfume que Padre Pio dava, às vezes, de um ácido, que avisava também da morte para os filhos espirituais. E quando ele morreu, os filhos espirituais sentiram todos o desejo de ir lá. Então, no dia da morte estava cheio em São Giovanni Rotondo de filhos espirituais de Padre Pio. Então, minha tia, colocou rosas, como fazia, em cima do corpo. Eu tenho ainda estas relíquias que, de vez em quando, perfumam de rosas todo o ambiente onde estão. E a gente vê que os santos estão vivos. E Padre Pio disse que ele ficava fora do paraíso, esperando que todos os filhos entrassem, que não queria entrar antes. Nem depois. Ele ficava esperando chegar os filhos. Depois entraria. Eu quero saber mais de Padre Pio, quero saber mais da sua história e sobre a Aliança de Misericórdia. Olha, o que tem de gente que me diz assim, Dalcides, eu fui tocado pela Aliança de Misericórdia. Dalcides, eu quero saber tudo sobre a Aliança de Misericórdia e eu quero saber onde é que está o segredo de tocar esses corações dessa forma tão forte. Aliança de Misericórdia, será que a Imaculada do Espírito Santo tem a ver com essa imagem? Quem será que fez essa imagem? Eu comecei a ler o livro, eu tenho muitas perguntas para fazer para esse nosso bom padre, Padre João Henrique. Olha, junto com a gente, Padre João Henrique respondendo sobre a Aliança de Misericórdia, sobre Padre Pio e mais curiosidades sobre a vida de fé. Vem comigo. Ó, eu estou aqui conversando com o Padre João Henrique, que é o autor do livro A Imaculada do Espírito Santo, Alvorada de um Novo Tempo, Remédio para os Nossos Dias. Esse livro é de qual? É da editora Ângelus? Ângelus. A editora é boa. Então é o seguinte, ó, aqui eu tô com o livro do nosso bom padre. Só que, bom padre, é o seguinte, eu tô vendo aqui também, né, assim, comecei a ler o seu livro e eu comecei a perceber o seguinte. O senhor estava, assim, no caminho sacerdotal, tudo direitinho, cuidando do seu povo. De repente, houve um dia que o seu coração foi tocado. O que mexeu nesse coração a ponto do senhor falar assim, é necessário uma aliança de misericórdia? O que é essa aliança de misericórdia que todo mundo fala? Olha, é um caminho que Deus vai mostrando passo a passo. Quando éramos jovens com o Padre Antonello, conhecemos uma criança que vinha da Bolívia. Padre Antonello, que também é italiano. Começou a aliança junto comigo. Mora aqui em São Paulo. Agora está morando em Roma, porque estamos crescendo, agora estamos presentes em vários países fora também do Brasil. Mas os dois? Juntos. Juntos. Fazendo bagunça junto desde jovens. Bonito. E lá descobrimos, quando éramos jovens, que uma criança que foi adotada por uma família italiana era a irmãzinha de outra que morreu de fome. Com 4 anos, se chamava Florência. Arrancando os cabelos da cabeça e comendo, e dizendo, tenho fome de pão, tenho fome de leite, tenho fome de carne. Vocês ficaram sabendo dessa história? Através desta irmãzinha que foi adotada na Itália. A partir daí descobrimos que com R$30 por dia se podia salvar uma criança da fome. Aí começamos como jovens, não tínhamos mais coragem de viver pensando só em nós mesmos. Quando eu cheguei no Brasil, isso me levou a uma vida missionária. E quando eu cheguei no Brasil, e estava em Belo Horizonte, na periferia de BH, estava numa outra comunidade que trabalhava também com pobres, com paróquia de periferia, porém não trabalhava na acolhida das pessoas da rua. E fora da nossa igreja, dormiam crianças na calçada. Eu cheguei lá, uma criancinha me falou, tio, tirai-o desta vida que estou levando. E quando fui dormir, eu não conseguia dormir. Pensava, como posso, como padre, dormir numa cama e na calçada da minha igreja tem Cristo vivo, dormindo. Pedindo socorro, inclusive. E pedindo socorro. Aí começou um discernimento que durou 6 anos, porque o medo de dizer sim a Deus sempre em todos nós, não só de Maria. Não tenhas medo, Maria, mas não tenhas medo da Cid, não tenhas medo do Henrique. E aí dissemos sim. No ano 2000 começou a Aliança de Misericórdia. Aqui no Brasil? Aqui em São Paulo. Em São Paulo? Em São Paulo. Porque, lendo o seu livro, tem uma passagem que eu percebi que Barbacena era, assim, um lugar, uma cidade importante. Por que era importante?
Porque em Barbacena aconteceu um dos milagres atribuídos a esta devoção. Então lá, além disto, eu conheci um médico em Barbacena que era médico de Lola, uma mística do Brasil. O que é médico de Lona? Lola. Lola era uma mulher que viveu 60 anos só de Eucaristia. Não comia, não bebia e não dormia, o que deixa... Brasileira. Tá. Então Luciano Mendes acompanhava o caso de Lola. Eu tive a graça de conhecê-la, de celebrar com ela também. E através dela recebi um livro. Ela vivia só de Eucaristia? Só de Eucaristia. E a coisa, um médico que me dizia, Dr. Cláudio Bontempo, que é de Barbacena, ele me contava que a coisa mais difícil pela ciência é explicar que não durma. Porque uma pessoa consegue viver 40 dias sem comer, sem beber, mas não consegue 40 dias sem dormir. Dá um bloqueio no cérebro, dá um infarto cerebral. E a Lula dormia? A vida toda não dormia. Oh, Jesus! Não urinava, não defecava. O caso está sendo estudado porque abriram um processo de beatificação. Ela te deu um livro? Ela me deu um livro. Este livro que falava de Santa Gertrude, uma santa que nunca tinha ouvido falar, do 1200, que recebeu uma revelação, que para os últimos tempos teria sido reservado para o mundo a revelação da misericórdia de Deus. É que nesta revelação o mundo envelhecido voltaria a uma nova juventude, a igreja também voltaria a uma nova graça, uma nova força. Aí, através disso, eu senti naquele momento uma coisa muito forte, como se alguém me falasse, esse é o teu chamado, anunciar misericórdia. E a misericórdia, você sabe que é dada para os miseráveis, para os pequenos, para os pobres. E aí, com o Padre Antonello, começamos a experimentar que lá onde tinha pessoas que sofriam, pessoas que a sociedade descarta, pessoas que são excluídas, sim, tem um grito de Cristo que chama e que clama para que o mundo conheça o poder da misericórdia. Quando fomos na rua, começamos a visitar o povo de rua, crianças de rua, traficantes, matadores. Nós vimos como realmente esses irmãos de verdade são muito melhores do que nós. É que não conheceram o amor de Deus, que não existem pessoas más. Quando eles encontram o amor de Deus, vivem um entusiasmo, uma força. E a gente entendeu que esta imagem é como a revelação. Esta imagem nos foi dada no começo da comunidade. É como a revelação do tempo que estamos nos preparando a viver. Esse livro realmente cura. Esse tempo, eu li o livro e eu fiquei assim, pensando sobre isso. Nós estamos vivendo num tempo que é de gestação de algo novo, é isso? Isso. Uhul. Como uma mulher grávida. É isso. Tem alguma coisa para chegar. Tem alguma coisa que está chegando. E quanto maiores são as dores, mais próximo é o parto. Mas nós não estamos com dor demais, não está sendo demais? Essa pandemia tem alguma coisa a ver? Ó, em 1 minuto você vai saber se por acaso, né, no entendimento do Padre João Henrique, essa pandemia que nós estamos passando, será que faz parte desse momento da misericórdia arrebatadora mesmo, desse momento de tempos novos? Ou será que é uma desgraça que acabou acontecendo e pegou a nós todos de surpresa? Em 1 minuto, tá bom? 1 minuto. Eu estou fazendo uma entrevista que realmente está, assim, tocando o meu coração, minha alma. Aliança de Misericórdia com o Padre João Henrique, autor do livro A Imaculada do Espírito Santo, Alvorada de um Novo Tempo, Remédio para os Nossos Dias, da editora Ângelos e Aliança da Misericórdia. Padre João, diz uma coisa, o Papa João Paulo II, no seu livro aqui, o senhor cita, diz assim: suscitai, Senhor, homens e mulheres que consagrem a própria vida à divina misericórdia com toda a criatividade do Espírito Santo. Olhando um pouquinho para a sua vida, para a sua história, o Espírito Santo, na sua criatividade, realmente encontrou um jeito de trazer o senhor para esse projeto. Agora, os tempos que nós estamos vivendo são tempos de pandemia, guerra, ressurgindo extremismos de todas as partes, direita e esquerda. Perseguição contra a igreja violentíssima. Perseguição violentíssima. De que não se fala. Exatamente. Tudo isso é sinal de um tempo onde essa mulher está grávida, essa igreja está grávida,
e vem algo muito bonito depois dessa dor toda, ou final dos tempos e um negócio meio aterrorador. E como é que fala mesmo? Aterrorizante. Estamos num tempo de crise, mas na verdade estamos na crise de um tempo. Está começando um novo tempo. Agora é claro que tudo aquilo que é sofrimento, pandemia, tudo aquilo que é fome, tudo aquilo que é desemprego não vem de Deus. É consequência do pecado. O homem está chegando ao fundo de um desequilíbrio total. Por isso, um dos projetos que estamos levando em frente é uma cidade ecológica, sustentável, para acolher povo de rua. Vocês ganharam, parece que um terreno muito grande. É isso? Mas queria ser um pequeno sinal. É possível reinventar a história. Agora, Deus usa, para mim é muito claro isso, Deus usa a miséria humana para manifestar a sua misericórdia. Tem uma aparição de Nossa Senhora que é ligada, nesse livro se conta com mais detalhe, depois um dia podemos contar melhor, em Amsterdã, onde se fala que realmente Nossa Senhora diz que o mundo está na beira de uma autodestruição, por causa do pecado. Mas que temos que suplicar nesse tempo um novo Pentecostes, porque só uma intervenção extraordinária do Espírito Santo poderá salvar a humanidade. Isso tem a ver com a aparição de Nossa Senhora às crianças em Fátima e ela pede pela conversão do mundo. O braço do meu filho está muito pesado, eu preciso que a humanidade se converta. Tem a ver? São sinais mesmo? São sinais. É tempo novo. É um tempo em que pouco se fala até dentro da igreja, é tempo de conversão. Deus precisa de santos, como disse Papa São João Paulo II quando veio no Brasil, para salvar o mundo. O Brasil precisa de santos. E Nossa Senhora realmente nos chama a um caminho de santidade. Então ela está despertando, eu creio, a igreja, até sacudindo a igreja para que caiam os frutos podres, para que se revele quem é quem, e para poder realmente dar-nos a graça de preparar-nos, e Fátima tem esta certeza, no final meu coração imaculado triunfará, tá ligado? Então você triunfa. Eu me assustei um pouquinho quando eu li o seu livro e na página 76 diz assim que a oração na aparição de Amsterdã, que o senhor está fazendo referência, a Senhora de todos os povos, pediu que se rezasse todos os dias para que sejamos preservados da decadência, da calamidade, da guerra, das pandemias. Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, enviai agora o vosso Espírito sobre a terra. Fazei o Espírito Santo habitar nos corações de todos os povos, para que sejam preservados da decadência, das calamidades e da guerra. Que a Senhora de todos os povos, a Santíssima Virgem Maria, seja nossa advogada. Amém. É a oração que está subindo aí na tela agora e que todo o Brasil está rezando. Eu quero saber o seguinte, fazer essa oração todos os dias pode ser um caminho, mas o que mais a gente tem que fazer enquanto humanidade, se a gente quiser realmente atender a esse chamado mesmo de Nossa Senhora, né? Para essa conversão. Por onde é que a gente começa? Minha gente, quando a gente fala, o mundo está precisando mudar, o mundo está precisando, a gente precisa tomar juízo. Eu sei disso, minha avó já dizia, mas eu acho que as coisas estão tomando um rumo que está fugindo um pouco do nosso controle. Eu não sei se a minha visão está pessimista ou se as coisas são realmente assim de assustar. Daqui a pouquinho eu vou falar com o padre João Henrique, ele que é o fundador da Aliança de Misericórdia. Vem comigo. Eu acabei de fazer essa oração que foi na aparição de Amsterdã e foi Nossa Senhora, nessa aparição, Nossa Senhora que pede que se faça essa conversão? Sim, isso? Sim. Quando vocês idealizaram, foi por volta do ano 2000, se eu não estou enganado, a comunidade. Ano da misericórdia. Deus teve misericórdia de nós e nasceu a aliança de misericórdia. Eu não sei, não tem foto aí, não tem... mas o dia... Eu vou fazer o seguinte, o senhor não tem possibilidade de vir um dia, meu programa é da meia-noite às 2h. E nós vamos fazer um programa lindo, lindo, lindo sobre a Aliança da Misericórdia. Pode ser. Se o senhor pudesse vir para a gente conversar com calma sobre todos esses temas. Eu soube que a sua comunidade tem músicos maravilhosos, com músicas lindas. Nesses dias cantaram uma música aqui à noite, Gente do Céu, era o programa da madrugada. Parecia que a gente estava no céu mesmo. Aí me falaram assim, essa é uma das músicas da Aliança.
Eu fiquei tão encantado com tudo que eu vi. Já imaginou trazer uma molecada lá da Aliança? Todos jovens, o único velhinho eu. Com esse coração lindo, compartilhando essas histórias. Mas diz uma coisa, Padre João, de verdade, tem salvação, tem caminho? Ou será que a humanidade está indo por um abismo? Onde a gente vai se deparar com alguma coisa e a gente fala, meu Deus. Conto uma experiência destes dias. A Roberta, que está nos acompanhando, que mora numa das favelas do centro da cidade, se chama Moinho, onde nós temos uma casa, porque tem missionários que dormem nas calçadas com os pobres, tem missionários que moram nos barracos, tem outros que vão evangelizando, como o Padre Antonello, um pouco em vários lugares. São padres ou não? Tem leigos? Não, tem leigos, tem casais, tem consagrados, tem celibatários, tem de tudo. Aliança é uma confusão. Quando vamos na catedral, Dom Gilo fala, chegou a confusão da misericórdia, porque aí bate palma, tem tudo isso. Mas nesse dia a Roberta me contava que teve uma experiência com um jovem envolvido no tráfico, que se apresentou pelo apelido. Ela insistiu. O jovem se apresentou a ela. Com apelido, começou a criar uma amizade. No final, o jovem, com muita dificuldade, disse o nome. Por que eu digo que tem jeito? Porque eu vejo pessoas que viveram no tráfico, que viveram uma vida totalmente perdida nas drogas, que num momento só, olha, a misericórdia de Deus, extraordinária, eu me comovo logo quando eu falo disso. Porque eu vejo pessoas completamente transformadas. Só o fato de chamar este jovem pelo nome, quando ele finalmente disse o nome e confiou na missionária, ele pediu de sair e agora está numa casa de recuperação nossa, com uma vida nova. Eu me lembro de um jovem que encontrei na rua, orando para ele, teve uma experiência chamada Repouso do Espírito Santo. Caiu e recebeu perdão de uma vida inteira de pecados. Chorou 2 horas, só dizia, que amor é este, que amor é este, que amor é este. Hoje está fazendo a formação, o desejo dele ser padre. É muito forte. O que agora o senhor está chorando aí, eu estou chorando aqui, como é que nós vai com o programa? E essa turma toda aí que está quieta, vamos a turma toda lá, vê se a turma assume o programa aqui, que nós estamos ruins, né? E como fazer? Não, agora nós vamos fazer o seguinte, peraí. Ó, eu vou pedir, se o senhor pode trazer, assim, em 1 minuto, o senhor trazer para a gente uma bênção especial. Inclusive, quem sabe, uma pequena oração desse livro maravilhoso, A Imaculada do Espírito Santo, Padre João Henrique. Minha gente, eu estou realmente muito tocado, mas eu queria receber a bênção das mãos ungidas do Padre João. Então, a última coisa que o senhor vai fazer aqui vai ser trazer essa bênção com essa oração. E eu vou pedir uma coisinha a mais. Volte o mais rápido possível, porque eu quero fazer um programa da meia-noite às 2 horas, para a gente, sabe assim, beber dessa sua sabedoria, dessas suas histórias e acalmar, quem sabe, o coração ou inquietar o coração, aquela paz inquieta, como diz o Padre Zezinho muito bem nas suas canções. Em 1 minuto, a bênção especial do nosso Padre João Henrique. Ele é um dos fundadores da Aliança de Misericórdia. São muitas as pessoas que já foram tocadas, restauradas a partir da Aliança de Misericórdia. Programa especial nesta tarde, mas eu quero muito que você chame todo mundo que está aí na sua casa para receber essa bênção das mãos ungidas do Padre João Henrique. O programa é muito especial hoje, né? O Padre João Henrique. Padre João Henrique, se o senhor puder agora ficar em pé e nos dar a sua bênção, e esse é um momento muito especial mesmo. Eu vi a bondade do seu coração, me emocionei com isso e também com um mundo que está precisando de conversão, de mudança, de bênção, de graça. Eu quero pedir mesmo pela intercessão da Virgem Maria, da Imaculada do Espírito Santo, esta graça. Poder mesmo dizer sim para um mundo melhor. Foi aquilo que fizemos com o Padre Antonello quando começou a aliança. Nosso sim pode mudar a história. Estamos cansados de ser espectadores, podemos ser protagonistas de uma história que nasce. Então peço esta bênção pela intercessão da Virgem e também adquirindo este livro você nos ajuda a construir um bairro que estamos tentando edificar para os pobres, para o povo que mora na rua. Então eu quero dar a bênção com esta oração da Imaculada
Immaculada do Espírito Santo, pelo poder que Eterno Pai te deu sobre os anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos com chefe São Miguel Arcanjo para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. E te abençoe o Senhor. Encha o teu coração da sua graça, o teu Espírito Santo, Senhor Jesus, possa tocar os corações, curar os enfermos, libertar os oprimidos e transmitir e contagiar a alegria do coração de Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. John, eu entendi direito. Então, se a pessoa comprar esse livro, A Imaculada do Espírito Santo, da editora Ângelus e também da editora Aliança de Misericórdia, se adquirir esse livro, vai ser para a construção da cidade Rahamim, Cidade da Misericórdia, em Salto. Amanhã vamos fazer um programa especial. E esse programa especial vai ser em breve no Conta Comigo a partir da meia-noite. Obrigado. Obrigado. Coração. Amém. Ó, hoje à meia-noite eu vou estar aqui pela Rede Vida, hein? Nós vamos juntos, da meia-noite às 2. Depois o programa se repete das 3 às 5 horas da manhã. E nós vamos fazer uma madrugada inteira de oração aqui pela Rede Vida. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Tchau. E te levar aos campos do amor, onde a paz não se desfaz com a dor. Eu sou Jesus e te seguro pela mão e te curar das tuas feridas que o mundo causa.